que aconteceu com a AgroGalaxy, eu acho que... Eu resumo numa frase. As análises perderam a aderência aos fundamentos. Eu sou extremamente fundamentalista em tudo que eu faço. Back to the basics, né? Gente, tudo no fim do dia é oferta e demanda. Tá? Existe hoje uma tal de uma criação de tese, que você olha para as teses, 90% delas você dá uma coçada na cabeça e fala assim, esse trem não vai dar certo. Mas tudo bem. O que aconteceu nesse segmento? Se a gente for pensar historicamente. Você vinha numa curva de estabilidade de preços, de commodities, de insumos, muito flat entre 15 e 19. Tá certo? 2020 veio a pandemia. Meteu um downturn em todo mundo no seu início e de repente virou foguetinho a troco. Algodão você consumiu menos porque você não trocava tanto de roupa. Você não comeu tanto mais e nem deixou de produzir tão menos, nem soja, nem milho, nem trigo, nem qualquer outra commodity que justificasse, tá, preços históricos saírem do seu patamar, vamos chamar base 100, no início de 20, e para uma base 200, 220 em 21. Isso é completamente surreal. Aí os preços dos insumos vieram atrás disso por conta, porque tem a guerra, tem tudo. Porra, gente. Será que o impacto realmente justificaria, né? Não, gente, olha a line-up de navio que está programado para chegar nos portos, tá? Todo mundo, tá? Isso é uma informação pública, dá uma olhada no navio, o que está chegando. Quem vai entrar, quem que vai sair. Aí você pegava e olhava, cara, tá chegando fertilizante, tá certo? Tá saindo, tá um carregamento. Que passa? Como sempre estava sendo antes, continuou... Normal, e você não tinha. O mundo deixou de produzir? Não. Você pega no caso das commodities tradicionais, soja, milho e trigo, principalmente, tá certo? Dá uma olhada na curva de produção do mundo, ela é positiva em relação ao crescimento do consumo no mesmo período. Tanto que nós estamos virando, tá 30 de setembro, com níveis de estoque igual a gente nunca viu. Tá certo? Então, todo mundo achou, foi a história que foguete não tem ré, que tudo ia para cima. Só que tem um detalhe, foguete não tem ré, mas quando o motor para, ele despenca. Tá certo? E foi o que aconteceu. Todo mundo foi atrás, porque isso... Gente, para você ter ideia, a gente se carregou de insumos no último trimestre de 21, e eu fui voltar a comprar insumo de verdade, tá, para as fazendas, no início de 23. Compramos antes de subir, vimos aquele troço. E lá para cima você olhava, não entendia por quê, porque não tinha fundamento de desequilíbrio de oferta e demanda, tá certo? Parece aquelas bolhas, né? Aquelas bolhas do mercado. Bolha, você vai indo, de repente, acabou. Exatamente, tá certo? E o modelo de negócio que esqueceu, tá, que o interlocutor desse modelo de negócio de compra e venda de fertilizantes defensivos e sementes é um produtor. Por mais que o agro tenha ganhado dimensão, o cara ainda tem um mindset de produtor. Ele quer pegar, ele quer sentar, ele quer conversar, quer definir o seu pacote. E esses modelos, desculpa o termo AgroGalaxy, Marcão que me perdoe, tá certo? É muito diferente da realidade que o produtor está acostumado. O produtor ainda gosta do que a gente está fazendo aqui, tá certo? O produtor ainda gosta que você pegue e vai pegar e vai acompanhar lá na roça com ele. Vai andar o dia inteiro na fazenda. Vou catar Exatamente. lagartinha, tá? Junto com ele lá, tá? Muito mais do que planilha, modelo, etc, etc. Então esse descolamento que houve um pouco da realidade e principalmente do pessoal ter deixado de olhar fundamento, acabou chegando nessa situação. Tá certo? Então existe um descolamento em relação àquilo que é o real efetivo. E agora as coisas voltaram ao preço que deveria ter ficado dele. Na verdade, se você for analisar friamente, ainda não. Tá? Quando você fala de milho a $4 o bushel, soja 10,50 o bushel, ele ainda é 25% mais alto do que era em 19. Com um nível de estoque em 19 menor do que o nível de estoque no final de 24. Tá mais barato agora. Graças a Deus, se está 4, graças a Deus está 10,5. Isso eu falo para todo mundo. Mas você está maluco, você é baixista de preço. Eu falei, não. Tá, eu também adoraria que os preços estivessem elevados, mas a realidade não me permite falar isso. É a história do fazer o certo mesmo com todo mundo fazendo errado.
Laranja e cana, e açúcar no caso, são caras distintos. Enquanto soja, milho, trigo, algodão surfou uma onda muito positiva, 21, 22 e começou a inverter em 23, açúcar e laranja pegaram essas curvas ao contrário. Tá certo? Nós estamos surfando uma curva hoje muito boa. Açúcar está fantástico. Laranja, então, nem se fala. Mas laranja é um problema estrutural. Ninguém está tomando 10% ou 20% ou 30% a mais de suco de laranja no mundo. É que a produção caiu nesse patamar. Aí a questão que você falou, oferta e demanda. Oferta e demanda. Exatamente. A diferença quando você falar isso de uma commodity mais tradicional versus uma soft, que é o caso que a gente está falando de laranja, por exemplo, é que nós somos uma cultura perene. O pé de laranja que morreu por conta de greening hoje só vai voltar a ser um pé de laranja daqui a 5 anos. Então, o lead time que você tem e os instantes de análise de aumento de preço e queda de preço são sempre curvas muito mais longas do que você tem em relação a uma commodity que você produz, que você planta e colhe em 120 dias. Sim. Então, essa diferença do tamanho do ciclo leva também a um entendimento e uma forma de você gerenciar tanto os instantes de subida quanto os instantes de descida de uma forma muito distinta.